Eu tinha me feito uma pergunta que era pra te fazer. Eu sei que o tema não é esse, mas o que você tem pra falar pra aquela pessoa que perdeu a fé na espiritualidade, perdeu a fé nas coisas do mundo também? Na maioria das vezes, quando as pessoas me dizem que perderam a fé, eu sempre entendo que elas perderam as crenças ou a crença. Porque, por exemplo, enquanto eu estava sentado aqui, eu vi uma sequência de anúncios seus sobre crenças. Então, tudo isso tem a ver com crença, ritos, processos, mecânicas espirituais, de toda e qualquer natureza, simbolizações ou imantamentos de determinados objetos mágicos. Tudo isso tem a ver com crenças. A fé não tem a ver com nada disso. A fé, primeiro, é imaterial. Em segundo lugar, ela não se mecaniza em nenhuma perspectiva. Em terceiro lugar, ela não é sagrada. Tudo que eu ouvi, por exemplo, ser anunciado aqui tem a ver com o sacro, com o sagrado. Sim. Com aquilo que o homem imputa e empresta de significado a partir do seu olhar. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, e não tem absolutamente nada a ver com a posição na qual eu sento, com ritos que eu realize, com um conjunto de determinadas coisas que eu coloque juntas e que a partir dali eu imagine que há uma síntese de poderes operando em meu favor. Isso tudo é crença. A fé não. A fé é absolutamente imaterial, ela é completamente invisível. A fé é para ateus religiosos. O que a gente ouviu falar até aqui é para gente religiosa. Até a própria natureza da espiritualidade, ela tem que ser absolutamente imaterial, como Jesus ensinou quando uma determinada mulher, lá em Samaria, onde hoje é Nablus, na Palestina, na Cisjordânia, perguntou a ele: onde é o lugar em que se deve adorar? Lugar. O sagrado, o lugar, a geografia, a pedra, o imantamento, o lugar preferencial. Sim. Que atrai mais Deus, mais o poder de Deus ou dos anjos ou de entidades. Onde é o lugar onde se deve adorar? Aqui, nesse Monte Gerizim, aonde Josué, no passado, adorou, e tem altares arqueologicamente encontráveis lá até o dia de hoje. Eu já visitei o lugar muitas vezes, não por causa dos altares, nem dos nichos, nem das crenças, mas por causa da história, da geografia, da arqueologia e dos ensinos decorrentes que vêm de Jesus, falados naquele lugar, não por causa do lugar, mas por causa das palavras. Qual foi a resposta de Jesus? Onde é o lugar em que se deve adorar? Aqui nesse Monte Gerizim ou em Jerusalém? Aí Jesus disse: mulher, em verdade eu te digo que nem neste lugar, nem em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar a Deus. Não há um lugar para se adorar a Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se eu tiver que lugarizar a fé, ela habita no lugar não lugarizável, que é a minha subjetividade, é o meu coração, é o meu interior. Ela não está atrelada a nenhuma geografia, a nenhum sagrado, a nenhuma mecânica, a nenhum conjunto de crenças aonde eu tenha que botar elementos de uma determinada natureza para fazer um conjunto energético que aí vai operar como se eu estivesse montando um computador
do imponderável ou espiritual. Não, isso aí tem a ver com crenças. Perfeito. E o mundo está cheio de crenças. E há tantas crenças quantas cabeças existam na face da Terra. Cada um acaba desenvolvendo sua própria crença. E quando não são crenças herdadas de antepassados, familiares, culturas, ou da etnia dentro da qual você nasceu, ou do ambiente familiar, tem também cada vez mais no mundo de internet uma fabricação enorme de crenças. Eu, por exemplo, que não trabalho com a perspectiva da materialização de nada, eu, por exemplo, já levei pessoas ao Oriente Médio, venho fazendo isso desde os anos 70, não por causa de pedras, nem de folhinhas, nem das águas do Jordão, nem de qualquer riacho especial mencionado na Bíblia, nem lugares aonde Jesus esteve, falou e ensinou. Ao contrário, aquilo para mim é apenas um pretexto cultural, geográfico, arqueológico, antropológico, de ensino, de materialização visual. Quando as pessoas chegam e começam a enxergar as dimensões, como foi, onde foi, e aí começam a aprender as palavras, o ensino, o significado, elas vão descobrindo que tanto faz como tanto fez. Que você não tem que ir ali, não tem que peregrinar até ali. A fé te põe num caminho, a crença te põe num caminho de peregrinações, de excursão, de exteriorização e de materialização. Agora, a fé não. Ela te coloca para dentro do coração. Como Jesus disse, não há em lugar nenhum, entra no teu quarto, olha para dentro do teu coração e fala com teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te responderá aqui, ó, no lugar não lugarizável do meu pneuma, do meu espírito, da minha psique, da minha imaterialidade, da minha mente. Por isso eu disse que a fé demanda uma certa dose de ateísmo de crenças. Então, quanto mais você entende o significado da fé, menos vinculado você fica a qualquer natureza fetichista ou sagrada. Eu, por exemplo, sou um homem sem nenhuma sacralização. Nenhuma. Eu, quando tomo a ceia do Senhor com pão e vinho, junto com a comunidade da fé, o pão é só o pão e o vinho é só o vinho, não significa nada além daquilo. Por isso, eu tomo a ceia todo dia, em todo lugar. Estou tomando ceia aqui, isso aqui não é vinho, é cafezinho, mas eu estou tomando com gratidão. O que transforma isso aqui em fé é a minha gratidão. Se eu fosse um homem de crenças, eu iria, quem sabe, perguntar quem fez esse café, como ele fez, sim, pensando em quê? Porque eu só gosto do café de tal pessoa. De tal, ou com a projeção mental, X, Y, Z. Aí vai superficializando. Aí você acaba vendendo o objeto, acaba vendendo o conjunto de crenças. É extremamente interessante. É o miticismo, né? Para fazer dinheiro, é muito bom. Você chega numa igreja como a Universal do Reino de Deus, que é um grande sincretismo de crenças variadas. E aí tem o nome de Jesus na porta, mas tem também algumas heranças afro nas práticas, tem o talit do rabino que eles agora estão usando. Você tá usando mesmo. Aí de vez em quando eles apelam para os cultos onde eles se vestem de branco, como se fossem médiuns kardecistas. E eles falam que é de cura, né, isso aí, né? Ou então eles usam a terminologia que eles herdaram ou apanharam para manipular do candomblé, ou da umbanda, ou de qualquer outro culto. Eles dão nomes que são os nomes das heranças culturais a esses espíritos
que são os nomes que foram criados ou na África ou do processo de sincretismo no Brasil. Então eles vão e vendem crenças para um povo que chega ali e diz: não, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou prosperar, porque eu fiz o rito tal, eu cumpri a campanha tal, eu pratiquei a novena por inteiro, e aí a grana entra. Porque se você for lá, mas deixar de dar dinheiro um dia, você quebra a corrente inteira. É isso mesmo. Aí você tem que ir, não pode faltar. Porque se você faltar um dia, você volta para o início da fila, tem que recomeçar tudo de novo, com frequência e grana. E em obediência aos ritos pré-determinados. E praticamente todo mundo funciona assim. Jesus é que é diferente de tudo e de todos. O Evangelho de Jesus é praticamente uma antítese de tudo isso, porque ele é profundamente ateu de sacralizações. Não há nada sagrado em Jesus. Sagrado é você, que não é sagrado, é santo. O sagrado é o homem que faz. Eu é que determino. Se eu começar a entrar numa, que essa camisa aqui é especial, porque eu vim no Isto Não É Podcast e me senti extremamente bem e achei que emanou alguma coisa de mim divina, que atingiu muitas pessoas, e a partir daí eu começar a dizer: todo podcast que eu for, eu vou usar essa mesma camisa, eu inicio um processo de sacralização, que pode ser de superstição ou de qualquer outra coisa. Mas o sagrado é uma projeção, é uma extensão da mente do homem, do desejo do homem, ou do entendimento do homem. O santo é. O sagrado o homem fabrica. O santo não é fabricado por Deus. O santo é uma condição de separação pessoal e de dedicação em amor, em espírito e em verdade do coração a Deus. Não importando em que lugar você esteja, não tem vínculo com lugar nenhum, com objeto nenhum, com conjunto e constelação de nenhuma natureza, e não depende disso. Nesse sentido, portanto, me fazendo mais claro, o sagrado é cheio de deuses e de divindades. O santo é completamente ateu de deuses e de divindades. A fé, ela é imanente na manifestação da adoração sincera em espírito e em verdade, do reconhecimento grato, daquela sinceridade que carrega Deus no coração pela certeza absoluta de que Ele está para além de qualquer que seja a contingência, qualquer que seja a mesa sagrada ou redonda ou a tábua, de qualquer que seja a natureza ou o elemento pré-designado. Tudo isso é construção humana. E o mundo está cheio disso desde que o homem é homem. Desde as cavernas e da Idade da Pedra. Agora, Jesus ensinou algo que desconstitui os deuses e entroniza Deus no coração humano em nenhum lugar fora de nós. Então, eu não tenho um altar, o altar sou eu. Eu não tenho nenhum altar, o altar é a dor e o sofrimento de quem está caído e precisa de ajuda. Ali é o meu lugar, onde eu me ajoelho. Hoje, quando eu entrei aqui, a primeira coisa que você me disse foi sobre o seu coração. Aí me mostrou um áudio que eu ouvi enternecidamente. E em cima dele, eu disse 15 minutos de uma palavra para a pessoa e emendei com uma oração. Eu nem pedi licença para fazer a oração. A oração já fez parte da comunicação natural, porque na fé, você não diz: preparemos-nos agora para fazermos a oração, façamos isto, aquilo outro, fechemos os nossos olhos, vamos dar as nossas mãos. Tem que haver uma posição X de concentração, tem que encontrar e fechar os chakras todos para que isso possa acontecer. Não, a fé já carrega tudo pronto, nessa certeza de que eu sou em Deus e Ele é em mim.
E não existe nada mais que eu possa fazer ou acrescentar. Se eu tirar tudo, Deus não vai diminuir em nada. E se eu acrescentar tudo que os homens produzam ou inventem, Deus não vai melhorar nem crescer em coisa alguma. Deus é amor. A fé opera, portanto, pelo amor, não por objetos de nenhuma natureza. E com isso eu não estou querendo falar mal de crença de ninguém, nem ofender ninguém. Eu só estou dando uma resposta que para mim tem a ver essencialmente e exclusivamente com o que Jesus ensinou. Quem quiser aprender de Jesus, quem quiser dizer Jesus é meu mestre, Jesus é meu guru, Jesus é aquele de quem eu aprendo, vai aprender isso que eu estou dizendo. Agora, você pode ir para todas as igrejas, e as igrejas especialmente, você vai a elas, todas elas estão cheias de sagrado, mas praticamente de nenhuma espiritualidade. A própria palavra espiritualidade, usada hoje em dia, conforme eu vejo proliferando na internet, é cheia de pedras de toques, é cheia de elementos e objetos. Tem que ter uma água que, se eu consagrar, ela fica fluidificada. A água é realmente alterável, como qualquer outro elemento no universo é alterável. Mas o que mais altera os elementos é o amor e a gratidão. Essa água aqui na mão de uma pessoa cheia de ódio e de raiva veneno, e de ingratidão, ela mata. Vira um veneno, literalmente. Agora, aqui no meu coração, cheio de amor, de alegria, de gratidão, ela cura, ela salva, mas não é ela. É o que é projetado de dentro de mim. Não é nada fora de mim. Não existe nenhum rio sagrado. Existem olhares que imantam aquele lugar conforme as milhares de perspectivas, mas o elemento exterior em si não é o que vai produzir o bem em você. É quem você é em qualquer lugar do mundo. Se você ama, você vai ser atingido pelo bem divino. Se você odeia, você pode fazer todos os ritos que você queira, eles vão te fazer mal. Porque, além de tudo, você está transferindo e projetando para coisas e elementos aquilo que coisas e elementos em si não carregam, mas que habitam a minha interioridade, habitam quem eu sou e decorrem de mim e eclodem de mim. E aí eu repito pela segunda vez, com isto eu não estou querendo criar nenhuma forma de confrontação ofensiva. Eu só estou dizendo que o difícil para as pessoas em relação a andarem com Jesus, e eu estou falando, começando com o cristianismo, que o cristianismo é um lugar entupido de sagrado. Tudo é sagrado no cristianismo, mas quase nada é santo no cristianismo. Porque, primeiro, se for um ismo, já é um sistema. Tudo aquilo que tem esse sufixo ismo é um sistema. E Jesus não trabalha com sufixos e sistemas. Em Jesus você não encontra um único elemento sistêmico, aonde ele diz, você tem que fazer isso dessa forma toda vez para poder atingir a esse objetivo. Em Jesus isso não existe. Em Jesus não há nenhum conselho sobre como fazer aquelas coisas acontecerem do mesmo modo. Porque você mesmo sabe, com a experiência da vida, que não é verdade. Você pode ter todos os sistemas do mundo, mas não conseguir conquistar o coração do seu marido que dorme ao seu lado. Você pode ir fazer todas as coisas que você queira fazer, mas o indivíduo tem livre-arbítrio. Se ele chegar e disser, não quero mais estar contigo, e não me apaixonei por uma outra pessoa, você pode gastar todo o dinheiro que você tiver no mundo e organizar todos os sistemas. Você pode até criar uma impressão de controle na mente do outro, mas que terá uma durabilidade e tem um prazo de validade curtíssimo. Porque no final o que vai prevalecer com o passar do tempo é se há amor ou não há amor, se há carinho ou não há carinho, se há vínculo ou não há vínculo.
se há verdade na relação e no encontro ou não. No fim, é isso que vai acontecer. E se não for assim, tudo mais que se estabeleça vai ser falso, vai ser mecânico, vai fazer mal, vai ser tóxico, vai ser venenoso, não vai realizar bem nenhum. Por isso, a fé opera pelo amor. A crença opera na superstição e no empréstimo que a gente faz a partir das projeções de nós mesmos para objetos os mais variados, para os quais a gente transfere poderes. E a partir daí, dependendo da intenção da pessoa, até vende o conjunto de poderes e sistema de poderes para muita gente comprar, adquirir ou se entreter durante um tempo. O fato é que a condição humana, a infelicidade humana, a carência humana são mais fortes do que todos esses adereços de crença. Todos. Se fosse assim, você não encontrava nenhum sacerdote infeliz, se divorciando, nenhuma sacerdotisa, nenhum padre, nenhum pastor, ninguém. É porque é prova e demonstração de que o buraco é infinitamente mais em cima, numa outra dimensão, ou muito mais profundo, numa subjetividade muito mais íntima, mas pouca gente está preparada para entender isso e muito menos para viver isso, porque é muito mais cômodo, é infantil, é algo que nos remete para a nossa infância, para o nosso ursinho de estimação, nos remete para aquele paninho da infância, da criança. Não, eu só durmo com o meu paninho, eu só durmo com o meu travesseirinho, sem o cheirinho da mamãe, eu não sei como é que eu vou dormir. E por aí vai. Em outras palavras, o infantilismo ele só vai ficando mais velho, mais etariamente acumulado, mais frequentemente é a mesma infantilidade original. A fé te catapulta para uma outra dimensão completamente diferente, onde você não precisa de lugarização de natureza alguma, porque você carrega o santo, você é habitado pela verdade, Deus é espírito, e você aprende a adorá-lo em espírito e em verdade. E não tem lugar, nem posição, nem horário, nem predeterminação, nem condicionamento de nenhuma natureza que vá diminuí-lo ou aumentá-lo. Aí o resto é com cada um. Mas eu, por exemplo, que estou dizendo isso aqui, eu sei que tem muito pouca gente apta para viver o que eu estou dizendo e ensinando e o que eu pratico, porque a maioria prefere transferir para alguma coisa. E imaginar que uma vez que cumpriu aquilo, ou que comprou aquilo, ou que fechou aquele rito ou sistema, a coisa em si mesma vai operar, como quem toma um remédio. E aí tanto faz se o remédio é efetivo ou não. O placebo tem um poder de cura poderoso. Sim. E que às vezes é equivalente àquilo que o remédio na faz. Sua própria eficácia realiza. Porque, de fato, é a mente humana que produz a maioria das coisas.